Fala pessoal, tudo certo? Bom, vou compartilhar com vocês aqui é, uma aplicação que eu fiz um teste. Eu precisava, na verdade ainda preciso, tá? Só vou compartilhar mesmo o que eu já consegui fazer até agora. Pode ajudar alguém que esteja passando os meus problemas. Mas basicamente eu queria criar uma aplicação usando o Spring, usando o JPA. Nesse caso específico aqui, como eu vou talvez usar profissionalmente. A gente usa Gradle, então eu não estou usando o Maven, estou usando o Gradle, mas é bem parecido. Esse é o arquivo como se fosse o .xml, então estou usando Spring Boot DataJBA, Starter Web, estou usando o Lombok. Aqui eu fiz o teste inicial com o Oracle e agora eu vou fazer um exemplo aqui para vocês usando o Postgres, tá? O que eu preciso aqui? Tá? Basicamente é um multitenancy. E o que é o multitenancy? Multitenancy é quando uma aplicação ela precisa pegar dados de mais de uma origem. Tá? Aqui ele dá um exemplo. Eu achei agora, eu não tinha achado essa matéria aqui do Baldug antes, quando eu fiz essa aplicação, mas parece ser bem interessante o jeito que foi aplicado aqui. Mas basicamente o multitenancy é quando a tua aplicação precisa conectar em bases separadas, ou seja, a tua aplicação ela tem que olhar para duas bases e ela tem que saber escolher em tempo de execução que base ela precisa olhar. Aqui outro exemplo é quando ela tem uma database, mas ela tem esquemas separados. O Oracle é mais fácil de a gente usar quando a gente usa os owners lá. Ou aqui quando a database, o database, né, o banco é um só e o esquema também. E aí esse é o caso mais clássico, né? Quando normalmente a gente tem uma tabela no banco e alguma coluna tem algum valor que identifique se aquele registro é de determinado digamos assim, digamos que eu faço uma aplicação que ela vai servir para mais de um cliente, tá? Então eu vou ter uma coluna lá que vai me apontar aquele registro do cliente tal. Tá? Então é basicamente isso. O meu caso aqui, eu tenho uma aplicação e eu preciso conectar em dois bancos separados. Então ele vai ter dois data sources separados, dois bancos específicos, tá? Aqui ele dá o exemplo do um mesmo banco de dados e os esquemas são diferentes. Aqui poderia ser o Owner, né? No caso do Oracle. E aqui onde é um banco e a tabela é a mesma. Então, o que acontece é que o registro vai ter aquela coluna que identifica de qual cliente, aí, enfim, depende muito da aplicação, tá? Então, no meu caso aqui, tem mais envolvimento com a área do e-commerce, né? Então, se a gente pensar hoje alguns... Eu não vou saber dizer quais são os sites, mas se a gente pensar no Submarino, não me lembro dos outros ali, que a cara é a mesma, né? Então tem acho que tem a empresa, aquela B2B, que tem dois ou três e-commerce que são da mesma empresa. Então a cara deles é tudo igual. Então imagina que no final a aplicação que eu tenho uma só que ela atende diferentes sites, digamos assim, diferentes e-commerce. Tá? E o que eu precisava fazer é justamente ter dois bancos de dados específicos. O que eu fiz aqui? Eu criei aqui no meu banco. Tá, eu tenho um banco só rodando local, mas eu tenho duas bases de dados. Tem uma base chamada tenante e uma tenante 1 e uma tenante 2. A tenante 1 vai ter a tabela cupom que eu tô atrás. Ela tem um registro com o código do cupom que vale 50, e a tenante 2 também tem. Tá? Então, nesse caso aqui, eu preciso que as duas tenham as tabelas iguais. Tá? Então, o banco vai ser todo igualzinho nos dois casos, eu vou ter uma aplicação só. Então, aqui eu tenho um code no Natal 10 e no tenante 1 vale 50. Então, tenante 1, o cupom vale 50, tenante 2, Natal 10. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma chamada para o tenante 1. Então, eu estou especificando aqui qual é o meu tenante. Então, eu vou ter que receber isso de alguma forma, a minha aplicação em tempo de requisição. Quando eu receber a requisição via endpoint aqui, aí aqui eu estou passando ela no URL, eu poderia passar como no header, mas eu precisaria a identificação de qual é o tenante que eu quero usar. Aqui poderia ser uma marca, enfim, pode ser uma brand, por exemplo, sei lá. Aqui eu estou dizendo que eu vou ler, então eu preciso receber esse tenante 1, aí barra cupom, barra o código. Então eu estou fazendo basicamente essa controller aqui, ó. Ela recebe a brand aqui, eu chamei de brand mesmo.
barra cupom. Então ele vai esperar alguma coisa aqui. E essa brand, ó, que eu estou recebendo o path variable, eu vou setar nesse cara aqui. Depois a gente vai ver sobre ele e eu vi que tem como melhorar já esse código. E depois eu dou um find by id e retorno. Então, se a gente levantar a aplicação, ó, e eu chamar o tenant 1 barra cupom 1, eu tenho o vale 50. Se eu chamar o tenant 2, eu tenho o Natal 10. Então, em tempo de execução, ele sabe qual é o data source que ele tem que ler ali. Tá? É claro, se eu passar um tenant que não existe, a gente vai ter um problema. Então, cabe uma melhora aqui nesse meu código. Mas aqui a questão é ajudar quem é que precisa de fazer algo nesse sentido aqui, ter duas bases. E também compartilhar para caso alguém queira me dar alguma dica aí se existe algo que eu possa melhorar com relação às conexões, tá? Esse código eu sei, enfim, que eu vou ter que melhorar de alguma forma. Mas aqui eu tenho o que eu preciso. Então, se eu receber, se a minha aplicação lá que for conversar comigo, ela estiver certinha, né? Então ela consegue passar aqui com o tenante e eu consigo, em tempo de desenvolvimento, achar esse cara. Bom, o que eu fiz aqui? O desenvolvimento da parte do repositório, enfim, é toda a mesma. Ó. Eu tenho uma entidade aqui, cupom, que tem o ID, tem o código, eu tenho o repositório dele aqui, a controller é a mesma. O que acontece é a configuração que eu fiz aqui. Então, eu fiz uma configuração dentro do Spring aqui, isso aqui é padrão, né? Spring, enfim, JPA. Botei para mostrar a query, quando executa alguma query, no console aqui, isso aqui não é irrelevante nesse caso. Mas aqui que está a questão. Eu criei esse atributo chamado data sources, e aí eu dei um nome de tenant 1, e dentro eu coloquei as informações de conexão, tá? Então aqui eu estou gritando na base local, na base da tenant 1 e aqui na tenant 2. Então eu passo as informações que eu preciso do meu banco. Então poderia ser um banco hospedado em outro lugar, cada um deles estivesse em um lugar com informações diferentes, enfim. Bom, depois eu preciso ler essas informações daqui, né? Então eu uso esse data source properties aqui. Ele usa o prefixo, ele vai olhar para o prefixo Spring aqui, então ele vai olhar para cá, e eu coloquei já um atributo aqui, uma variável, que é o data sources, que ele sabe que é esse cara aqui já. Então ele vai mapear que é um object de object. Tá? É um pouquinho chatinho isso, mas é basicamente um object de object. Tá? E aí aqui ele faz o mapeamento dos data sources para dentro desse cara aqui, desse data source mesmo. Então ele vai ler e vai gravar esse data source aqui. Ele vai ler os data sources lá. Ó, ele vai ter um map de string, vai ter um map de string com map de string. Então, ou seja, aqui ele vai guardar um registro, vai ser o tenant 1, a informação, e dentro dele ele vai ter chave valor. O que é essa chave valor aqui? Vai ser o URL mais a URL, mais o valor dela. Então, aqui e aqui o valor. Então, é basicamente isso que ele faz aqui. Aqui é o tenant 1, depois ele vai ter uma outra linha que vai ser o tenant 2 aqui, e dentro as informações do tenant 2. Então, basicamente, e aqui eu tenho a leitura, obviamente, não preciso ler cada um desses valores que estão aqui, ó. E eu vou guardar isso dentro desse data source. Então, eu vou guardar essas informações aqui porque eu vou precisar usar em tempo de execução. Bom, aqui na controller, eu seto nesse tenant context qual é o contexto, ou seja, chegou qual é o tenant que eu quero usar, eu já seto aqui o current tenant. E aí eu uso justamente esse thread local aqui, ó. Tá? É importante que a gente use esse cara, porque eu preciso saber em cada request quem é. Tá? Imagina que eu vou receber várias requests, e eu tenho que saber que naquela request qual é o banco que ele vai acessar. Né? Então é importante que eu use o thread local. Então aqui eu faço um controle só. Eu tenho um default tenant, que caso por algum motivo eu não tenha um tenant, naquele momento eu uso o default tenant. E aqui eu faço só o controle da instância. Então eu sempre pego essa instância aqui, quando eu dou um get instance, eu não crio uma nova, já existe isso aqui.
E aqui eu tenho o set tenant e o get current tenant. Eu tenho um clear. O clear eu acabei fazendo, mas ainda não precisei usar. Então, é isso que eu faço. E aí, como é que acontece? Ainda tem mais coisa. Então, tem um tenant contest. E aqui eu tenho um data service config. Bom, beleza. O data service config aqui, ele é um bin gerenciado pelo Spring, que ele vai usar o data service properties, tá? Que é aquele que a gente criou aqui. E ele que vai setar o tenant, ó, ele vai setar para dentro do tenant aware routing data source os nossos data source. Então ele vai saber quais são as possíveis conexões que existem. E o tenant aware routing data source é que vai determinar para onde ele tem que olhar. Então ele vai pegar o current tenant. Caso não exista por algum motivo, ele vai setar o default tenant. Para mim não tem nenhum problema. Então a cada requisição ele tem que verificar qual é o tenant atual e aí ele vai saber qual a base vai conectar. Então é basicamente isso de configuração. Essa configuração aqui é padrão, né? Não tem muito mistério. Caso mude lá o nome data sources aqui esse nome tem que mudar esse valor aqui. Mas basicamente é isso. Eu vi que, obviamente, dá para melhorar esse código. Eu já tinha percebido isso, porque não faz sentido eu a cada endpoint setar. Imagina que a aplicação tivesse 10 endpoints, eu teria que todo endpoint colocar isso aqui. Se eu não colocar isso aqui, eu não ia conseguir setar o tenant, provavelmente ele ia acabar sempre usando o default. Então, a gente pode criar, no exemplo do Baldung que ele cria um filter aqui, ó. Aqui, ó. Ele faz um tenant filter. Então, provavelmente toda requisição, antes de chegar no endpoint, ela passa por aqui. E aqui ele lê o tenant do header aqui, ó. Então, basicamente, ele espera que toda chamada para o endpoint dele tenha um header com esse nome aqui. E aí ele pega esse valor que veio dentro desse header aqui, esse aqui do header, né? Ela vem com o valor junto. Ele pega esse valor e set no current tenant, e aí ele segue fazendo do filter aqui, ou seja, ele passa adiante para que essa requisição chegue até o endpoint que foi chamado. Então é bem interessante. Mas funciona, tá? Eu vou precisar, em algum momento no futuro, aplicar isso de forma profissional, realmente. Por enquanto eu estava fazendo só um teste. E queria compartilhar, pode ser que ajude pessoas. Eu demorei um pouquinho para resolver isso aqui, eu não tinha encontrado até hoje essa matéria do Baldung. E aí, se alguém tiver algum comentário a fazer com relação ao código, esse funcionamento, fique à vontade. Eu estou compartilhando mesmo o que eu fiz aqui, não estou cagando regra nem nada, dizendo se é certo ou errado. Então, se alguém tiver uma sugestão, alguma crítica, alguma coisa, é só deixar no comentário aí. E espero que ajude alguém aí a trabalhar dessa forma aqui com multi-tenancy. Feito, pessoal. Valeu. Esse vídeo é isso. Até o próximo. Um abraço.